Seja bem-vindo ao curso de Metrologia Industrial Básico. Módulo 1.2 O surgimento do sistema métrico decimal. Bem, hoje vamos aprender que, nos séculos XV e XVI, os padrões mais usados na Inglaterra para medir comprimentos eram a polegada, o pé, a jarda e a milha. Na França, no século XVII, ocorreu um avanço importante na questão de medidas. A toesa, que era então utilizada como unidade de medida linear, foi padronizada em uma barra de ferro com 2 pinos nas extremidades e, em seguida, chumbada na parede externa do Grand Châtelet, nas proximidades de Paris. Dessa forma, assim como o cúbito padrão, cada interessado poderia conferir seus próprios instrumentos. Uma toesa é equivalente a 6 pés, aproximadamente 182,9 centímetros. Entretanto, esse padrão também foi se desgastando com o tempo, e teve que ser refeito. Surgiu, então, um movimento no sentido de estabelecer uma unidade natural, isto é, que pudesse ser encontrada na natureza e assim, ser facilmente copiada, constituindo um padrão de medida. Havia também outra exigência para essa unidade, ela deveria ter seus submúltiplos estabelecidos segundo o sistema decimal. O sistema decimal já havia sido inventado na Índia, 4 séculos antes de Cristo. Finalmente, um sistema com essas características foi apresentado por Talleyrand, na França, num projeto que se transformou em lei naquele país, sendo aprovada em 8 de maio de 1790. Então, foi estabelecido que a nova unidade deveria ser igual à 10ª parte de 1/4 do meridiano terrestre. Essa nova unidade passou a ser chamada metro, o termo grego metran, significa medir. Os astrônomos franceses Delambre e Mechan foram incumbidos de medir o meridiano. Utilizando a toesa como unidade, mediram a distância entre Dunkerque, França, e Montjuïc, Espanha. Feitos os cálculos, chegou-se a uma distância que foi materializada numa barra de platina de secção retangular de 4,05 e 25 milímetros. O comprimento dessa barra era equivalente ao comprimento da unidade padrão metro, que assim foi definido. Metro é a 10ª parte de 1/4 do meridiano terrestre. Foi esse metro transformado em barra de platina que passou a ser denominado metro dos arquivos. Com o desenvolvimento da ciência, verificou-se que uma medição mais precisa do meridiano fatalmente daria 1 metro e pouco da diferença. Assim, a primeira definição foi substituída por uma segunda. Metro é a distância entre os dois extremos da barra de platina depositada nos arquivos da França e apoiada nos pontos de mínima flexão na temperatura de 0 graus Celsius. Escolheu-se a temperatura de 0 graus Celsius por ser na época, a mais facilmente obtida com o gelo fundente. No século XIX, vários países já haviam adotado o sistema métrico. No Brasil, o sistema métrico foi implantado pela Lei Imperial nº 1157, de 26 de junho de 1862. Estabeleceu-se, então, um prazo de 10 anos para que padrões antigos fossem inteiramente substituídos. Com exigências tecnológicas maiores, decorrentes do avanço científico, notou-se que o metro dos arquivos apresentava certos inconvenientes. Por exemplo, o paralelismo das faces não era assim tão perfeito. O material, relativamente mole, poderia se desgastar, e a barra também não era suficientemente rígida. Para aperfeiçoar o sistema, fez-se um outro padrão, que recebeu seção transversal em X, para ter maior estabilidade. Uma adição de 10% de irídio, para tornar seu material mais durável. 2 traços em seu plano neutro, de forma a tornar a medida mais perfeita. Assim, em 1889, surgiu a terceira definição: metro é a distância entre os eixos de 2 traços principais marcados na superfície neutra do padrão internacional depositado no BIPM, Bureau International des Poids et Mesures, na temperatura de 0 graus Celsius e sob uma pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio, que também é chamado de milímetro Hg, que é apoiado sobre seus pontos de mínima flexão. Atualmente, a temperatura de referência para calibração é de 20 graus C.
É nessa temperatura que o metro, utilizado em laboratório de metrologia, tem o mesmo comprimento do padrão que se encontra na França, na temperatura de 0 graus Celsius. Ocorreram, ainda, outras modificações. Hoje, o padrão do metro em vigor no Brasil é recomendado pelo Inmetro, baseado na velocidade da luz, de acordo com decisão da 17ª Conferência Geral dos Pesos e Medidas de 1983. O Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, em sua Resolução 3/84, assim definiu o metro. Metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo, durante o intervalo de tempo de 1/299.792.458 do segundo. É importante observar que todas essas definições somente estabeleceram com maior exatidão o valor da mesma unidade, o metro.